A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o seu irmão em Cristo, Enomi Santos. E esse é o seu canal EBD Views, Teologia Visual, que procura trazer uma proposta, como sempre dizemos, mais visual, de forma que seja mais fácil e acessível aos alunos aprenderem dessa forma. Tudo bem? Nós estamos aqui na lição de número 8, terceiro trimestre de 2022, ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. E então, meus irmãos, como está indo a lição na classe de vocês, na EBD de vocês? Eu espero em Deus que o Senhor esteja abençoando, que os irmãos estejam aprendendo, porque essas lições elas são importantíssimas para os dias em que nós estamos vivendo, tá bom? Meus amados, e assim nós chegamos então na lição de número 8, né? Lição de número 8, que você pode ver aí a capa dela, lição de número 8, que tem esse título, A Sutileza do Enfraquecimento da Teologia, da Identidade Pentecostal, tá? Então, um assunto bastante atual que certamente nós podemos aprender muita coisa. E aí, nós temos o nosso texto áureo que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Está lá em Atos 2, capítulo 4. Não é isso, irmãos? E também nossa verdade prática, que se expressa da seguinte forma: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Ou seja, essa palavra distintivo também tem a ver com a palavra identidade, né? Quando você fala de identidade, você fala de alguma coisa que é próprio de algo ou de alguém. Por exemplo, a minha identidade, o meu documento de identidade, o meu RG, ele é próprio meu, né? A minha digital, ela é própria minha, ela não é de ninguém. Assim mesmo, a identidade pentecostal, né? Identifica o que é esse movimento, tá? Mas a gente percebe que ela tem sofrido esse arrefecimento, esse enfraquecimento por causa de muitas misturas que têm surgido, irmãos. E eu acredito que é importante a gente aprender, não é, sobre isso, para que a gente volte às origens de como era antes, tá? Então, a nossa lição, ela está baseada, o escopo da nossa lição, ela está baseada em 3 pontos, né? Voltamos aqui para os 3 pontos, visto que nas anteriores sempre foram 4 pontos. Então, primeiro ponto, o Pentecostes bíblico, né? O Espírito prometido, o Espírito derramado. Segundo ponto, o distintivo pentecostal da nossa igreja, a atualidade dos dons espirituais, as línguas como evidência. Terceiro ponto, mantendo a chama pentecostal acesa, fidelidade às escrituras e exercício dos dons espirituais. Então, professor, nós temos aqui uma lição muito importante para nós nos debruçarmos sobre ela, para que a gente aprenda e a gente mude também as atitudes, para que a gente não perca a nossa identidade pentecostal. A dica da nossa lição aqui, a palavra-chave dessa introdução é enfraquecimento, porque de fato está tendo enfraquecimento da doutrina pentecostal e nós precisamos falar sobre isso, né? Saber o que está causando esse enfraquecimento e voltarmos. Meus amados, aí você tem, acompanha aí na tela o tópico 1, o Pentecostes bíblico, né? O Espírito prometido, o Espírito derramado.
O nosso comentarista ele fala aqui que o Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos, né? E pessoas. Ele começa agindo na própria criação. Aliás, esse texto é um dos textos assim, que eu acho muito lindo, apesar de pouco explorado, não é? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou seja, a terra estava ali caótica e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Irmãos, isso é maravilhoso, não é? A terra caótica e o Espírito de Deus dando forma para a terra e o Espírito de Deus trabalhando no meio do caos. É assim que o Espírito de Deus também trabalha no caos da nossa vida. Muitas vezes nós estamos vivendo um caos, né, em vários aspectos, mas o Espírito Santo, quando a gente deixa o Espírito Santo agir, então ele é aquele que ordena o caos. Ele é aquele que vai colocar ordem nas coisas. Um exemplo disso bem prático, a visão de Ezequiel, vale de ossos secos, estava um caos ali, não é? Ossos de um lado para o outro, mas o Espírito Santo foi ordenando aqueles ossos e de repente os ossos foram se encontrando um com o outro, foi nascendo ali, não é? As outras partes do corpo humano, porque tinha só os ossos, até que eles ficaram completos e ficou faltando apenas o Espírito e o profeta. Claro que ali é uma metáfora, é um simbolismo da nação de Israel que estava caótica, que estava morta, mas aí o profeta clama aos quatro cantos para que venha Espírito, e o Espírito entra naqueles corpos e se forma um grande exército. Este é o Espírito Santo agindo, não é, no caos da nossa vida. Que coisa maravilhosa é essa mensagem, não é, irmãos? E também o comentarista cita, não é, de tantos outros exemplos, mas ele cita aqui o Espírito agindo na vida de Bezalel, ou Bezaliel, como alguns chamam, né? Eu particularmente gosto desse personagem porque me identifico com ele, no sentido de que ele era um artista, ele era um designer de produtos, digamos assim, né? Ele desenhava, então quer dizer, mas ele foi tomado aqui de uma força espiritual, de uma força criativa para fazer o tabernáculo, irmãos. Olha que coisa maravilhosa, não é? A gente pode estender isso aqui para todas as outras profissões, por que não? Por que não deixar que o Espírito Santo nos ajude, nos auxilie nas profissões, né? No nosso dia a dia? Você sabe disso, às vezes tem um momento ali que está difícil a gente resolver uma coisa e você clama ao Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus vem e nos dá a orientação correta para o que devemos fazer. Então isso é maravilhoso. Meus amados, Gideão também, né, Jefté como juízes. Então, havia sim uma ação do Espírito Santo na vida de algumas pessoas, né, pessoas escolhidas para obras especiais, mas também em sacerdotes, reis, profetas e nos juízes que nós já falamos aqui, né? Então, ele estava agindo ali na antiga aliança, né? Agora, no Novo Testamento, como diz a lição aqui, a gente já vê a profecia de Joel se cumprindo em Atos 2, quando Joel falou, não é, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e aí chegou naquele momento ali, porque Jesus também já tinha prometido que enviaria o Espírito Santo. Ele disse, vou para o Pai, mas enviarei um outro Consolador, um Paráclito, ou seja, um outro que vai estar, um outro da mesma espécie que vai estar do lado de vocês, que vai estar ajudando vocês. Ele vos ensinará todas as coisas, nos fará lembrar de tudo que eu tenho ensinado a vocês. E aí chegou Atos 2 ali, o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos de maneira
poderosa, não é, irmãos? De maneira poderosa, para que eles pudessem, então, levar a mensagem do Senhor. Mas eu queria mostrar um gráfico aqui para os irmãos, eu não sei se mostra agora ou já no próximo ponto, porque ele está dentro desses dois pontos. Antes desse gráfico, talvez seria bom mostrar os tipos de batismo que existe, né? E esses tipos de batismo estão aqui no nosso auxílio teológico. Irmãos, tem muita coisa aqui importante que a gente pode falar, viu, irmãos? Nós podemos mostrar isso, é importante. Por exemplo, no auxílio teológico, ele está falando aqui de duas manifestações do batismo, podemos dizer assim, né? O batismo soteriológico, que é o que você está vendo aí no gráfico, né? O batismo soteriológico e o batismo missiológico, irmãos, tá bom? Claro que o batismo soteriológico, quando a gente fala de soteriologia, estamos falando da salvação, né? Poder para a salvação. É quando o crente é inserido no corpo de Cristo. Então esse batismo existe, aliás, ele precisa existir. Nós devemos sim receber esse batismo, que é o que nos insere dentro do corpo de Cristo, né? Já o batismo missiológico, que também pode ser considerado como segunda bênção, né? Segundo revestimento, já esse batismo que capacita o crente para a pregação, para a evangelização, para o serviço missiológico, né? Já que a gente entende que o serviço missiológico não se restringe apenas à pregação, mas a várias outras coisas. O próprio ensino bíblico, né, está dentro do serviço missiológico que a gente precisa atentar. Ide e ensinai, disse o nosso Senhor. Então, esses dois tipos de batismo, essas duas manifestações do batismo, é importante nós atentarmos para isso, né? Meus amados, talvez aqui, porque sempre nós ouvimos falar que, de fato, precisamos do poder do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, com evidência em línguas, para a pregação da palavra de Deus, né? Nós sabemos disso. Mas é importante que a gente entenda que esse batismo soteriológico, eu não sei se há alguma fundamentação bíblica para nós afirmarmos que dentro do batismo soteriológico, né, o batismo para a salvação, não nos capacita também para o serviço missiológico, né? Ou seja, o batismo soteriológico, que é a imersão no corpo de Cristo, se ele também não nos capacita para a pregação do Evangelho, né? A gente precisa entender isso, porque há quem diga que você não pode praticamente pregar, evangelizar, se você não tiver o batismo missiológico. E isto vejo como sendo um certo exagero, pois então nós devemos, aliás, um pedido de desculpa até aos nossos irmãos que não são pentecostais, né? Mas que levaram o Evangelho para lugares distantes, enfrentando, não é, muitas vezes perigos com pessoas de outras etnias, não é? E aí a pergunta é, essas pessoas, esses irmãos, não tinham esse poder missiológico para a pregação? Não é? É algo que a gente precisa pensar sobre isso, não é? Porque, ao meu ver, precisa ter esse poder do Espírito Santo para levar, sem necessariamente a gente afirmar que eles foram batizados no batismo missiológico, que eles falaram em línguas, né? Há muitas igrejas, há algumas igrejas, aliás, aí que elas
elas são responsáveis por levar o evangelho, né, saindo de seus países, levando para outros países, né, até mesmo tribos, não é, perigosas, mas essas pessoas tiveram sim esse poder de Deus para efetuar esse trabalho, tá, irmãos? Acho que a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso para que não haja nenhum tipo de confusão ou de mal entendido nessa parte. Nós entendemos como está na palavra de Deus, né? Mesmo porque foi Jesus quem disse: recebereis poder e ser-me-eis testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, né? Então é importante que a gente diga isso, meus irmãos. Meus amados, aí nós vamos aqui para o ponto 2, que você já pode acompanhar aí na tela, o distintivo pentecostal de nossa igreja. E aqui se divide em 2 pontos, né? A atualidade dos dons espirituais e as línguas como evidência. Por que a atualidade dos dons espirituais, meus amados? Porque nós temos aí um perigo que ronda a igreja evangélica, a igreja pentecostal, que é exatamente essa questão do cessacionismo, tá bom? A questão do cessacionismo. Então, o que é dito? O nosso comentarista traz a informação que isto veio de Agostinho de Hipona, de 354 a 430, que introduziu esse erro doutrinário dizendo que os dons haviam cessado. Para ele, os dons de fato existiam, contudo haviam sido restritos ao período apostólico, né? Ele introduziu isso no catolicismo, não é? Porque o catolicismo surge mais ou menos nesta mesma época. Não adianta a gente querer dizer, ou como os católicos, né, os chefes da Igreja Católica dizem que Jesus fundou a Igreja Católica, quando isso não é verdade, tá bom? Jesus fundou a sua igreja, que não tinha placa denominacional, certo? Portanto, não tinha placa do catolicismo. Não é isso, tá? Isso vai acontecer depois, lá com Constantino, mais ou menos nessa mesma época, e Agostinho vai e introduz isso daí, tá? Até mesmo os reformadores não conseguiram se desvencilhar dessa ideia, porque a verdade é que não tem comprovação bíblica. O que Agostinho fez, irmãos? Ele barrou a ação do Espírito Santo na igreja, tá? E aí eu queria mostrar esse gráfico para vocês aí, vocês estão acompanhando, altos e baixos da atuação do Espírito Santo na história. Eu gostaria de juntar esse gráfico até com o segundo ponto, que está falando de manter a chama acesa, tá bom? Então eu queria que os irmãos prestassem atenção nesse gráfico, e se vocês tiverem alguma coisa para dizer, ou discordando ou concordando, não tem problema. Eu só queria que a gente refletisse sobre isso, tá bom? E a gente vai ver se o que esse gráfico está falando tem algum fundamento, tá? A mensagem desse gráfico. Altos e baixos da atuação do Espírito Santo na história. Aliás, eu até fiz um outro, que é uma enquete. Essa enquete, ela faz o seguinte, olha, o Espírito Santo pode ser apagado? Aí você pode ver também essa perguntinha aí, né, do personagem fazendo a pergunta. O Espírito Santo pode ser apagado? Mas ele não é Deus? Se ele é Deus, ele não pode ser apagado, não é? Aí vem Paulo em Tessalonicenses 5,19 dizendo, não apagueis o Espírito. Ora, se Paulo diz que a gente não deve apagar o Espírito, significa dizer que ele
pode ser apagado, tá? Então, eu estou mostrando essa pergunta. Essa pergunta vocês podem responder aí nos comentários, porque esse gráfico, vou voltar aqui com ele, esse gráfico que eu quero mostrar para os irmãos, fala sobre isso. Então, quando nós estamos falando de altos e baixos da atuação do Espírito Santo na história, é porque houve momentos sim que ele foi apagado, que ele deixou o fogo, a chama, que é um símbolo do Espírito Santo, a chama deixou de queimar, ou pelo menos ela ficou bem pequena, digamos assim. Ela se apequenou, né? Você lembra que nós falamos sobre o Espírito Santo agindo lá no Antigo Testamento? Começando com a criação? Ou seja, o Espírito Santo agindo no meio do caos? Muito bem. E aí depois você vê o Espírito Santo agindo nos juízes, né? Nos sacerdotes, no sentido de unção, de ungir os sacerdotes para o serviço do Senhor, né? O Espírito Santo agindo nos reis também, em alguns reis, e o Espírito Santo agindo principalmente nos profetas, quando esses traziam mensagens de Deus, quando esses agiam como porta-vozes de Deus. Muito bem. Quando a gente tem aquele encerramento lá da construção do segundo templo, da reconstrução do segundo templo, de Neemias, não é? dos profetas pós-cativeiro, e aí a gente tem aquele período interbíblico, quando a ação do Espírito Santo diminui. Quer dizer, começa lá embaixo, nesse avivamento que tinha, e vocês sabem que sempre Deus estava fazendo esse trabalho de avivamento, não é? Você vê avivamento com Josafá, você vê o avivamento com Neemias, né? E depois ele foi esfriando novamente. É quando a gente tem o período interbíblico, com pouca ou nenhuma atuação do Espírito Santo, embora eu digo isso aqui, mas eu sei que o Espírito Santo é aquele que age até quando a gente não vê que ele está agindo, né? O Espírito Santo não se apaga, tá bom, irmãos? Porque ele é Deus. Mas eu creio que o que se apaga é o nosso fervor por ele. É nesse sentido que eu quero dizer, para que ninguém ache que nós estamos falando aqui alguma heresia. Ninguém pode apagar, ninguém pode impedir a ação do Espírito, mas nós, com as nossas ações, podemos fazer com que o Espírito se restrinja de agir. Isso é uma realidade. Então, no período interbíblico não teve profecia nem profeta, houve de fato um esfriamento. Até que veio o Pentecostes, o reavivamento do Pentecostes, Atos 2, que nós falamos agora há pouco, né? Quando Deus vai e age novamente, Jesus envia o Espírito, o dínamos, o poder, eles são cheios do Espírito. E aí você tem aquela era apostólica da ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Aquela geração apostólica foi morrendo, vieram depois os pais da igreja, era patrística e tudo mais, e aí a gente viu que foi havendo um esfriamento. Foi acontecendo exatamente aquilo que Paulo disse. Quando chega em Agostinho de Hipona, que é o que o nosso comentarista diz, por isso que eu fui levado a fazer esse gráfico aí, para os irmãos entenderem de maneira mais clara, não é? Ele vai e introduz o cessacionismo. Não, olha, os dons acabaram, os dons cessaram, os dons foram apenas para a era apostólica. Agora, irmãos, escutem bem, nós devemos sim nos posicionar contra esse tipo de entendimento, de doutrina, de ensinamento.
Por quê? Porque a Bíblia não apoia. A Bíblia não apoia. Tem um texto aqui de Atos 2,39 que é muito claro, meus irmãos. Esta promessa, dizendo Pedro, esta promessa, a promessa do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, do falar em línguas, é para vossos filhos, ou seja, para a descendência que vem depois de vocês, daqueles que estavam recebendo o batismo ali. Esta promessa é para vossos filhos, para os que estão longe, ou seja, para as outras nações, sim, para as outras nações. Não é só para os judeus sionistas que estavam longe, mas é também para as outras nações. E ele conclui dizendo, esta promessa também é para todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então veja que quando ele diz para todos quanto Deus chamar, ele já está passando aí sobre os séculos, sobre os milênios, ele está atravessando as eras, meus irmãos. O que é que Pedro está dizendo? Enquanto Deus estiver chamando, esta promessa é para os que estão sendo chamados. Aí a pergunta, uma pergunta retórica que todos vocês sabem, mas é só para a gente amarrar aqui o que nós estamos falando. Deus deixou de chamar? Ele não chama mais pessoas? Ele não está mais convertendo pessoas? Ele não está mais salvando pessoas? Então não existe motivo nenhum para nós dizermos que não devemos mais acreditar na evidência, no batismo do Espírito Santo e nos dons, porque de fato essa promessa é para nós, nos dias de hoje. Então ele continua chamando, ele continua agindo. O Espírito Santo, ele não acabou, ele está agindo, tá bom? Segundo ponto, nosso comentarista fala sobre as línguas como evidências, tá bom? As línguas como evidência. Que línguas são essas? Aí alguns fazem a distinção, línguas humanas e línguas celestiais. E aí nós temos o texto de Coríntios que Paulo fala muito claramente. Porque o que fala em outra língua não fala a homens, visto que ninguém o entende, e com Deus fala de mistérios. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que não é estas línguas celestiais, essas línguas que são faladas, elas não têm nenhuma identificação com nenhum idioma humano, porque elas são celestiais, embora pelo dom de línguas é possível que alguém seja usado para falar uma língua humana que nunca aprendeu. Nós já vemos exemplos desta forma, pessoas falando em um idioma e alguém que conhecia aquele idioma, né, foi levado a falar com aquela pessoa porque estava entendendo tudo e queria saber se aquela pessoa conhecia o seu idioma, porque ele estava falando muito bem, mas a pessoa não entendia o que ela estava falando. Ela estava simplesmente sendo impulsionada pelo Espírito Santo para falar uma mensagem àquela pessoa que falava aquela língua. Que, aliás, é assim que é para acontecer. Não é? O Espírito Santo, o dom de línguas, é para edificação pessoal ou a edificação de alguém, uma mensagem para alguém. Irmãos, eu quero dizer para vocês que este é o outro ponto em que nós devemos falar sobre ele. Por quê? Porque se por um lado você tem o cessacionismo, aí, deixa eu concluir esse gráfico para a gente entrar nele, não é?
Reavivamento de Pentecostes. Você tem aí Agostinho de Hipona com cessacionismo. E aí, até mesmo Lutero, alguém tenta dizer que o Lutero falou em línguas, mas ninguém tem certeza absoluta para fechar essa questão. O certo é, para nós sermos honestos com a história, é que houve sim, porque olha, lembra, Pentecoste, reavivamento, então ele desce aqui, esfria com Agostinho de Hipona, né, que introduz o cessacionismo, e vai lá de 430, não é, até 1906, que é quando acontece o pentecostalismo, o Pentecoste da Rua Azusa, com William Seymour. Então veja, de lá de Agostinho até William Seymour, 1470 anos, em que você pode até dizer, segundo alguns estudiosos, né, que houve aqui algum movimento, algum grupo que falava em línguas, mas não era nada parecido com o que aconteceu em Azusa Street, com William Seymour, certo? Onde o poder do Espírito Santo desceu ali e afluía pessoas de praticamente todos os Estados Unidos e de várias outras nações, inclusive, né, influenciando também os fundadores da Assembleia de Deus, Gunnar Wingre e Daniel Berg. Agora, irmãos, essa parte é que nós precisamos analisar, porque aí os especialistas fazem uma diferença do pentecostalismo da Rua Azusa, né, como a primeira onda, que é exatamente esse, né, da santificação, do falar em línguas, né? A segunda onda já é mais aquele tipo de mover das tendas, onde aqueles grandes evangelistas, né, armavam suas tendas, era algo assim mais voltado para a evangelização e com ênfase também em a cura, né? A cura, expulsão de demônio e tudo. Quando chega na terceira onda, você já tem aí um pentecostalismo que é mais conhecido como neopentecostalismo, porque enfatiza mais a questão da prosperidade, né? Tem também a questão de cura, a questão de expulsão de demônios, mas a gente pode dizer, irmãos, que essa terceira onda do pentecostalismo é o que tem trazido também uma certa ameaça à igreja. Então, professor, apesar do nosso professor, do nosso pastor José Gonçalves falar aqui de maneira bem sucinta, ele diz aqui, olha, quando ele fala sobre mantendo a chama acesa, o medo de possível abuso não serve como desculpa. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito Santo por temer as falsas. E eu digo que é verdade, nosso pastor está correto, mas também não podemos deixar de combatê-las, que é isso que me parece que está faltando, meus irmãos, não é? Nós estamos preocupados com o cessacionismo das igrejas tradicionais, que também já estão, né, infiltrando a questão calvinista dentro da Assembleia de Deus, que era tradicionalmente arminiana. Então veja, estão trazendo um pacote, não é? Com a ideia do calvinismo, vem também essa ideia cessacionista, não é? Para dentro da Assembleia de Deus. Esse é um perigo real, de fato é um perigo real, né? Eu vejo poucos obreiros aí, homens de Deus, fazerem essa distinção. Aceitam a parte do calvinismo, mas não aceita a outra parte, né? Claro, isso vai sempre acontecer para quem tem uma mente abalizada na palavra de Deus, né? Mas o que eu vejo, a outra ameaça, e essa nós precisamos estar atenta, que é exatamente essa que o nosso pastor falou aqui,
ainda que de maneira sucinta, mas nós precisamos falar, irmãos, sobre isso, né? Então, o que está havendo hoje é um sincretismo, é um misticismo, é um fogo estranho sendo introduzido no meio pentecostal. Todos nós sabemos, por exemplo, que as línguas estranhas, elas são, como foi dito aqui, para a edificação, não é? Para a conversão do não crente e para a edificação daquela pessoa que fala. Mas hoje as línguas estranhas estão banalizadas, irmãos. A gente precisa falar a verdade. A gente não pode negar isso daí. Então, de repente, o camarada fala em língua estranha, até mesmo já visando a visualização no TikTok. Isso acontece mesmo. Tem um pastor aí que ele está, tipo, entrevistando alguém, e quando ele está lá entrevistando, solta uma língua estranha rápido, dá um grito, né, em forma de língua, e uma mocinha se espanta. Aquele vídeo teve milhares de visualizações. Posteriormente, aquele pastor fez o mesmo vídeo e já falando do TikTok, visando o primeiro que ele falou, fazendo a mesma coisa. Então, irmãos, eu não sei se os irmãos vão entender o que eu estou falando aqui. Eu espero que sim. Sou de uma época em que a gente tinha muito respeito ao Espírito Santo. Hoje, as pessoas, irmãos, falam de línguas estranhas como uma coisa banal. Tem uma missionária aí que escreveu uma música daquelas que eu chamo músicas chiclete, né, que gruda na mente. Os especialistas têm até um nome, que às vezes acontece, você ouve uma vez e ela fica repetindo o tempo todo, às vezes sem você querer. Mas o nome da música é Labassur Rion Derra, onde ela diz que esse Labassur Rion Derra é o nome de um anjo. Então, vocês me perdoem, mas esses exageros, meus irmãos, esses exageros, sem falar do sincretismo. E eu ouvi pessoas não crentes dizer, olha, passei em frente a uma igreja, mas eles estavam tocando uns tambores, tudo vestido de branco, eu não entendi, eu pensei que era uma reunião de cultos afro-brasileiros. Isso está acontecendo, meus irmãos. Coisas estranhas. Me perdoe, mas não tem como a gente colocar, sabe, para debaixo do tapete essas coisas. Tem um pastor aí que eu acredito que vocês conhecem, onde ele fala de uma visão em que estava num quarto, aquele quarto ali estava cheio de galinhas, e de repente aquelas galinhas todas começaram a falar em línguas, e duas delas vêm, uma fala em língua e a outra interpreta. E as pessoas acreditam de fato nisso, mas eu fico pensando, quando o Senhor disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, está falando de pessoas, de seres humanos. Eu não vejo o Espírito Santo falando de animais. Então, irmãos, isso é apenas uma pequena amostra do que eu estou falando para vocês, do que está acontecendo. Por exemplo, movimentos que a gente vê, inclusive na África, movimentos pentecostais na África, está havendo um sincretismo lá também. Meus amados, eu penso que é hora de nós refletirmos sobre isso, porque a minha pergunta, veja bem, irmãos, a nossa lição está falando sobre enfraquecimento da identidade pentecostal. Então, já estamos observando que há uma mudança no cenário pentecostal.
Está havendo uma mudança. E nós precisamos falar sobre essas coisas para que haja uma mudança. Queridos, como nós devemos fazer para manter a chama pentecostal, que está dito aqui na nossa lição? Tópico 3 aí, mantendo a chama pentecostal, não é? Fidelidade às Escrituras e exercício dos dons espirituais. O que é que a gente precisa fazer para que a chama continue acesa? Fidelidade às Escrituras. Voltar às Escrituras. Porque nas Escrituras nós temos o parâmetro correto para todas as coisas. E vocês sabem que mesmo no movimento pentecostal apostólico ali da época de Paulo, havia sim distorções pelas quais Paulo foi levado a escrever sobre elas, o que originou a carta de Coríntios, onde Paulo estava regularizando essas coisas. No próprio Pentecostes, trazido por Daniel Berg e Gunnar Wingre, depois que se instalou aqui no Brasil, ele viu muitas coisas pelas quais ele também combateu, porque via que não estava correta. Então, corretas em relação à Bíblia. Precisamos crivar todas as coisas em relação à Bíblia, a palavra de Deus. Mas é claro que alguém vai dizer assim, olha, nós não podemos fazer isso porque é obra do Espírito Santo. Então, muita coisa que está acontecendo aí, as pessoas vão dizendo que é do Espírito Santo, por não crivarem, por não fazerem, sabe, esse crivo com a palavra de Deus, e vão aceitando tudo isso, irmãos. Tudo isso vai minando o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, melhor dizendo, na igreja de Cristo. Não apagueis o Espírito, é nós, é o Espírito, é a nossa chama interior em relação ao Espírito que vai se apagando. Exatamente porque se está dando ênfase a tantas bizarrices, a tantas unções, irmãos, coisas estranhas, unção do cachorro, unção do leão, unção de tantas outras coisas, unção da lagartixa. Ou seja, tudo isso vai enfraquecendo o movimento. Tudo isso vai enfraquecendo. Então, duas coisas nós precisamos fazer. Voltar às Escrituras para que a gente entenda o que é mesmo que Deus quer de nós, não é? Em relação a isso aí, sempre há essas duas coisas, olha, em relação a esses desvios e essas heresias, sempre há duas coisas. Ou há um acréscimo, ou há uma negação. Ou alguém acrescenta alguma coisa, como é o que está acontecendo com esse misticismo, esse sincretismo que eu estou falando para os irmãos, ou estão negando alguma coisa, ou estão subtraindo alguma coisa, que no caso é o cessacionismo, que está dizendo que não é mais para nós darmos ênfase ao Espírito Santo. Tá bom? Então, nós precisamos sim, meus amados, falar sobre essas coisas. Eu coloquei aqui o que é que pode manter a chama acesa. Crer, viver e buscar a atualidade dos dons do Espírito Santo segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, porque é o que me consta, ele não parou de chamar. Essa promessa é para todos quanto nosso Senhor chamar. E o que pode apagar a chama? Descrer na atualidade dos dons, sincretizar, misturar e abusar dos dons espirituais. Tá bom? Meus amados, eu agradeço vocês por estarem nos ouvindo até aí. Compartilhe esse vídeo para a glória e honra do nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém.